Eu trouxe, passamos do 100, atrasamos, eu esperava atrasar uns 5 minutos mesmo, mas eu vou começar, as pessoas estão chegando. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu sou formadora sala de leitura, peguei agora o étnico-racial e estou com alfabetização desde o ano passado. A gente deu um tempo antes da reunião de marcar alguma live para vocês se organizarem na escola. Dá um tempo de chegar os materiais, dá um tempo de vocês olharem as trilhas, de vocês descobrirem maneiras de se organizar. Então, agora vamos começar essas formações mais direcionadas como apoio para vocês. Eu optei para fazer uma live aberta para poder falar com o máximo de pessoas possíveis, porque a gente tem mais de 200 professoras alfabetizadoras, e se o CP quiser assistir, se depois a gente quiser gravar, também possa ficar em aberto. Mas, claro, eu estou aprendendo, como todos nós estamos aprendendo, então tivemos alguns transtornos, nada que um POED, a equipe gestora nos apoiando, a gente não consiga superar, não é? Porque é um momento para todos. Então, a primeira coisa que eu quero falar, então, na abertura oficial, é agradecer a vocês, professores, a todos nós da educação. As pessoas têm falado bastante da equipe médica, mas a equipe de educação, que, lógico, os médicos estão fazendo um trabalho importante, né, de atender a população, mas nós também, tá? Os educadores estão indo com a cara e com a coragem, né, aprendendo, fazendo cursos, fazendo lives, para poder dar conta, né, um trabalho compromissado, né, então eu estou bem feliz. Eu quero falar com vocês, eu tenho aqui alguns acordos, tá? Essa é mais aberta, vai tratar de pontos gerais, e a questão importante é a questão do Teams, e-mail do Teams. Eu vou falar isso algumas vezes, porque as professoras estão se cadastrando para o curso, né, que vai ter, e ele tem que ser pela plataforma Teams, por aquele e-mail @sme, não é o mesmo do Google Sala de Aula. Por que é importante? Porque as reuniões vão ser pelo Teams, que é mais estável do que essa plataforma. No Teams eu já tive reuniões, eu já dei reuniões pelo Teams, é um pouco mais estável, né? E também porque lá eu vou aproveitar para postar conteúdos, porque o Teams tem isso também, você pode postar arquivo, né? Você pode postar conteúdos no arquivo que nós vamos poder compartilhar, né? Compartilhar atividades, artigos de alfabetização, material de estudo, tá? Então é importante que todos tenham. Então, essa é a mais geral, a outra, então, vai ser mais específica, então, mais primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Nesse primeiro momento, tem 6 grupos, e a gente vai ver se isso dá conta, se não der conta, então, talvez grupos menores, além de ser primeiro ano, manhã e tarde, a gente vê por regiões, vamos ver, mas se houver necessidade. Se a gente vê que está fluindo bem, 6 grupos, para mim, está de bom tamanho, para poder conversar com vocês, tá bom? Então, vamos começar. Eu tenho aqui um site, não sei se vocês conhecem essa ferramenta, chama-se Mentimeter. Ele é www.mente, tá bom para vocês assim? Tá dando para ver? Para vocês entrarem, automático, ele tem 2 questionários. É uma forma que depois vocês podem usar também, se vocês quiserem ver. Mas a primeira pergunta é uma palavra para esse momento da educação. E no final, então vou pedir para vocês saírem, e no final entrar e irem para ver a segunda pergunta. Geralmente não dá para ver as duas direto, né? E a segunda pergunta, então, vai ser sobre o encontro de hoje, tá? Vou pôr aqui alguns momentos para vocês verem. Então, para começar o encontro, professora formadora de sala de leitura, eu vou começar com uma leitura, tá bem? Eu gosto muito da Cora Coralina, chama Ofertas de Aninha. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal.
Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Estamos nós aqui na educação acreditando que é possível, se não resolver, fazer o nosso melhor sempre, tá? Então, como eu ia falando, né, o pessoal está chegando, eu sei que estamos num momento difícil, de mudanças, né, os professores estão fazendo o que pode para dar conta, como todos nós. Então, é curso, é live, é webinário, várias formas de aprender, não os conteúdos, aprender a lidar com essas novas ferramentas de comunicação que estão sendo necessárias neste momento, né? Então, é um momento difícil por causa da aprendizagem e também muitas pessoas, já falei com algumas professoras que estão sofrendo perdas por causa da pandemia, os pais também, as famílias, então, é um momento, assim, delicado. Por outro lado, é um momento bastante desafiador. Eu não sei vocês, mas para mim, começa esse monte de começar a aprender várias coisas, várias informações diferentes, a cabeça até coça, né? Porque a gente vai aprendendo outras formas de lidar. Isso também é bastante estimulante, né? Muitas pessoas falam de mudança. Porque depois desse período virá uma grande mudança, porque está se anunciando uma grande mudança. Nós, educadores, estamos fazendo essa mudança na prática. Eu sei que não é exatamente fácil. Estamos tendo que mudar muitas coisas da nossa rotina, aprender outras formas de organização, outras formas de nos relacionarmos, né? Tem 3 mudanças que eu vi, assim, bem forte. Primeiro, e que já se esperava isso da escola há algum tempo, já queríamos, são mudanças que a gente queria que acontecesse, e que está acontecendo. A primeira é a relação com as famílias, que vem mudando, ela está mais próxima, né? Nós estamos ficando mais próximos da família, querendo ou não, porque eles também estão perdidos, não sabem o que fazer, então nos procuram, e a gente também precisa deles para darem as atividades em casa. Então, está tendo uma aproximação, um relacionamento, e depois a gente vai falar um pouco como que podemos ir gerenciando, mas está tendo uma aproximação e isso é muito bom. A outra é o uso das tecnologias na educação. Não sei se vocês sabem, mas a LDB de 1996 já previa o uso das tecnologias para a educação, ou como ensino complementar, ou em épocas de pandemia. Estamos numa época de pandemia, mas o fato é que isso está renovando mesmo as formas de educar. Estamos entrando na época eles estão pedindo aqui o código do Menti. Eu vou pegar e eu já passo para vocês, tá? Precisa do código. Enquanto isso, não sei se vocês estão me vendo, espero que sim, né, porque a câmera continua. É que eu tenho que pegar o código na hora, porque senão ele muda. É um código muito mutante. Eu tenho que pegar ele na hora. Ele é 380559. Então, se vocês forem usar essa ferramenta, saiba que ela é na hora. Não dá para você mandar depois, mandar o link, entra, já não serve mais. É bem imediatista. Então, aqui está o código. Dá para ver? 380559. É o código, tá? Para vocês poderem entrar. Estão me perguntando aqui do lado. Tecnologia tem essa, eu estou falando com vocês e estou lendo ali. Não vai dar para ver tudo, mas eu vou falar para vocês outra coisa. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem postar. Não vai dar para eu responder tudo agora, mas as nossas reuniões depois eu respondo, tá? Porque fica arquivado. Então, esse é o código
380559 para vocês poderem responder, tá? Onde está? Ah, então tá mudando a nossa relação com a tecnologia. Eu acho que é definitivo, porque depois eles vão voltar, vão ver como é que vai ser isso de reposição, provavelmente terá atividades complementares para levar para casa, e também depois que a gente aprende uma coisa, para que vamos jogar fora? Né? Mesmo na alfabetização, dá para usar muitas coisas, tá? E a outra coisa que está mudando, vamos falar, e querendo ou não, a gente tem que mudar, são as metodologias. Não dá, né? Então a gente dava tudo bem, da folhinha de linguagem quando eles estão perto da gente. Não dá para mandar isso para casa, para fazer em casa. Então, tem muitas atividades que a gente dava em sala de aula que não dá para mandar para casa. Então, temos que achar outras formas. E aí, no meio dessas mudanças todas, dá até um receio, né? Para onde que nós vamos? Então, o que pediram para falar com vocês esse e-mail? Para terem calma nessa hora. Os pais estão recebendo o material, eles estão ainda se situando. Então, vamos com calma. Não precisa encher o aluno de atividade. Vamos, assim, agir com paciência, porque para o pai também, às vezes, está muita coisa. Né? E o que nos orienta nessa hora que a gente acha que é muita coisa, que acho que é muita coisa para eles. O que pode nos orientar, eu trouxe aqui a própria normativa de 8 de abril, né, publicada no dia 9, que traz algumas diretrizes para a gente. Antes de eu falar com o Mentimeter, está falando esse mente aqui, ó, www.mente, e é isso mesmo, a pergunta é para dar uma palavra só a respeito de como está a educação para vocês hoje. É só isso, tá? E então, voltamos aqui para a normativa, que dá uns critérios para a organização dessas estratégias de tecnologia para lidar com os alunos. Então, a primeira, né, então tá dizendo o que nos permite, né? Então, tem o decreto de 96, que fala, já prevê utilizar o ensino à distância como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. E o decreto de 16 de março estabeleceu que estamos numa situação emergencial. Então, estamos dentro da lei. E aí, quais são os principais materiais? É um material impresso, as trilhas, que foi enviada para os alunos, que vai ser a base e orientação do nosso trabalho. O ambiente virtual para envio para os estudantes, que é o Google Sala de Aula, e está tendo atividades pelo canal, pela televisão, TV Cultura, canal 2.2. Ontem eu já consegui assistir algumas atividades, é interessante vocês assistirem também, porque é bom a gente poder acompanhar, né, saber o que eles estão aprendendo, tá? Eu estou vendo aqui o horário, eu vou ter que esticar um pouco a live, porque a gente começou depois, mas 10, 15 minutos, tudo bem? Então, vamos lá. E aí, o que diz o artigo 2º, né? Que, enquanto durar o período de suspensão do artigo, o ensino se dará prioritariamente por meio do material impresso e apenas complementarmente pelo visual. Então, por que isso? Nós sabemos que os alunos, muitos não têm acesso à internet. É verdade que quase todos têm celular. Ter celular é uma coisa, ter internet é outra. E na escola que eu trabalhei, era até uma classe social interesse, né, que não eram tão pobres, a maioria não tinha internet em casa. Eram poucos que tinham realmente internet. Então, é bom a gente ver nosso público, quem que está recebendo ou não. Então, a base do nosso trabalho, então, é um material do Trilhas, que é importante conhecer, e nós podemos bolar atividades a partir desse material, ou até pedir coisas, né? Leia a página tal e me mande alguma coisa, a gente interagir diretamente, porque, além de tudo, esse vai ser um material de retorno, porque quando eles voltarem, nem todos tiveram internet, mas quase todos tiveram material. Está chegando. Então, vários tiveram material. E também vai ser, então, vamos utilizar ele no retorno. Não sabemos quando, né, não temos essa notícia. Dia 10 está previsto começar a melhorar a quarentena, mas a educação sabemos que é a última que volta. Então, não vai ser tão já. O material foi pensado para usar por 2 meses,
Então, a gente tem que ir se calculando, tendo por base o material. E aí, outra coisa que se prevê é como que seria o meio de comunicação entre nós, então. Primeiro, fala da comunicação entre os educadores, tá? Então, está previsto que a equipe gestora pode utilizar qualquer meio, desde que gratuito, tá? Então, o que a gente sugere? Então, o que tem várias perguntas, gente, eu vou poder... Está falando aqui da televisão que é só o Estado. Ontem já começou da TV Cultura para a Prefeitura, mas vai, pela circular, vai aviso para vocês, tá? Sobre a televisão. Então, a plataforma também está falando, poucos têm acesso. Por isso, as atividades que a gente vai pensar, a gente tem que pensar diretamente mais nos cadernos, que eles estão chegando, e aquilo que a gente está falando, vamos com calma. Então, primeiro momento, a equipe gestora se organizar pela internet. Tem alguns meios gratuitos. Pela prefeitura, o Teams. Pelo que eu vi na inscrição das professoras para o curso, poucos se cadastraram, mas é um recurso que a gestão pode usar. Nós podemos fazer reunião pelo Teams, o Teams tem um lugar para arquivar atividades, os professores podem postar atividade para poder compartilhar com os colegas, também serve como registro das atividades dadas. Então, o Teams é um ambiente interessante da gestão e dos professores conhecerem, para poder fazer reunião e poder se organizar. Eu estou falando isso porque eu sei que tem coordenadores e assistentes de direção também assistindo. Então, é uma coisa interessante da gente descobrir como é que funciona como forma de comunicação e de registro das atividades, porque ali fica registrada a reunião, fica registrado o trabalho dos professores, é uma ferramenta interessante. Mas muita gente prefere o Hangout, que é pelo Google, né? Também dá para fazer reunião com toda a escola, ou pelo Teams ou pelo Hangout, dá para fazer reuniões grandes, ou reunião com, sei lá, um ciclo intermediário, um ciclo de alfabetização, dá para fazer com Hangouts. E o Google também tem Drive, né? Podemos abrir um Drive no Google para postar atividades da escola. Os professores podem postar atividade lá, podemos compartilhar vídeos, podemos compartilhar várias coisas no Drive. Isso são formas de comunicação interna da escola, né? Para fazer reuniões, ou Teams, ou Hangouts, ou outras que vocês conhecerem. O Teams, posso arquivar arquivo, no Drive posso subir arquivos também. Para quê? Para compartilhar e para registro de atividades e para a gente poder ter um local de troca, porque a gente não está se vendo, né? Então, podemos arquivar várias coisas ali. Outra coisa que eu fiz e vou passar para vocês depois, né? Porque aqui eu não tenho como escrever, mas nas reuniões, eu fiz Padlets, que é uma página da internet que é um mural. Né? Nesse Padlet eu fiz um de sala de leitura, pode perguntar para as meninas, e um do étnico-racial. O que eu fiz, eu coloquei, como é que se diz, endereços para ir para lugares interessantes, né? Os escravos nem pensar, ou então livros de domínio público, assim, o caderno, link para os cadernos, vários links interessantes. Mas o coordenador pode postar o que colocaria no mural da escola, né? Atividade tal, quem vai ser tal dia, porque essa coisa do planejamento também é coletiva, né? Então, pode usar como um mural da escola. São alternativas de comunicação interna, para poder melhorar a comunicação entre as pessoas. Agora, se eu tenho grupos pequenos, por exemplo, grupo de professores do primeiro ano, eu posso montar um grupo do WhatsApp. Aí sim, o WhatsApp é interessante. Podemos montar uma live pelo WhatsApp, que é mais próximo, para grupo de pequenas pessoas. É outra forma de comunicação dentro da escola, equipe escolar, para poder se planejar, para poder conversar, para poder nos apoiarmos, porque está complicado para todo mundo, está todo mundo aprendendo como é que faz, né? Está todo mundo, às vezes, com situações complicadas em casa, porque está com trabalho remoto e os filhos em casa. Então, esses grupos, eu soube de professores também, que tem grupos de apoio entre eles. Então, é muito importante ter grupo de apoio, né? A gente se apoiar para juntos podermos enfrentar as dificuldades que esse período está trazendo para a gente. Então, muito importante a comunicação interna da equipe. Outra questão também está previsto também na normativa, e que é interessante ressaltar, é a comunicação com os alunos e com os pais. Como que a gente vai falar com eles?
O aluno principal é o Google Sala de Aula. Está prescrevendo, é o que está dizendo, tal. Mas a normativa prevê estratégias de ferramentas gratuitas disponíveis, utilizando as mais adequadas aos estudantes. Aí que entra, então, os POED devem ter tido essa orientação. Temos que ver qual que é o mais acessível para os nossos alunos, né? Então, tem muitas escolas que já estão usando. Algumas escolas já tinham o blog da escola. Quem é o blog? Gente, eu sou coordenadora, eu sei. Às vezes fica pesado, mas é coordenação e gestão que monta esse blog e com a ajuda do POED, ou ver que o professor tem mais facilidade. Porque o blog é uma forma, uma página da escola do Facebook é outra forma. Mesmo esses Padlet, o professor pode montar um Padlet que os pais acessam, o Padlet da turma, sabe, o terceiro ano A, porque tem os avisos, que é fácil de acessar, o pai olha lá. Então, procure o que é esse Padlet, que ficaria um pouquinho mais fácil. Porque tem o Google Classroom, mas nem todos têm acesso, e às vezes o acesso é difícil. Então, tem que ver o que atinge minha comunidade. Eu sou de professoras que tem a sala inteira no grupo de WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp da turma inteira. Eu fico pensando como que é gerenciar 32 pais por um grupo de WhatsApp. Se o professor pode, se tem disponibilidade, se tem agilidade, ok. Mas a gente precisa saber também se regular. Então, tá bom. Então, vai ter um plantão de dúvidas pelo WhatsApp. Põe o horário. O grupo tá... Porque no WhatsApp você pode configurar, né? Só o administrador fala ou eles falam. Então, o grupo com os pais, sei lá, determinada hora você fecha aquele grupo. Porque aquele plantão de dúvidas é das 9 às 11. Alguma coisa assim para a gente não enlouquecer. Não estou dizendo que é para usar. Estou dizendo que quando eu soube que tem gente fazendo, falando, tiro meu chapéu. Eu realmente admiro essa disponibilidade, né? Mas por quê? Porque as pessoas estão procurando formas de como entrar em contato com a família. O que a gente recomenda? Blog, Facebook. Tem escolas que a gestão montou um grupo de WhatsApp com os pais, com alguns pais específicos de sala, né? Como pode ser, eu não sei. E o Padlet, então, Padlet, blog e Facebook. Uma forma de comunicar com eles. E aí, o que a gente pode fazer? Nessa página, a gente pode postar vídeos e colocar. O ideal é o Google Sala de Aula, tá? É o oficial, fica lá registrado, tá? Mas está na normativa, lá, tá, isso é importante a gente saber da lei, né? Está lá no artigo 2º, parágrafo 3º, que a gente pode utilizar as mais adequadas aos estudantes. Então, está dentro da normativa, a gente achar formas de poder usar, tá? Eu também acho melhor não usar o WhatsApp. Estou falando o que eu já vi professor usando. Eu acho muito invasivo, né? Não está sendo recomendado usar mesmo. Estou comentando que tem gente que faz. Eu não recomendo, tá? Que seja coisas mais assim, o blog, o Facebook, Padlets que os pais acessam e fique uma coisa mais reservada, tá? E nesse Padlet você pode pode pôr links, né, para jogos, para contação de histórias, para teatro, dá para fazer várias indicações de atividade para os alunos. Tem uma outra, tem esse Mentimeter, que vocês podem usar também, quando vocês vão dar, sei lá, questões, alguma avaliação, não sei se vocês estão acessando ainda. Tem o Khan Academy, tem várias formas que a gente pode indicar para eles pela internet. Mas não podemos esquecer que o material impresso, tá? O material impresso é o central, né? Agora, o que diz aqui? Que esse material impresso é o central, mas ele é complementado por outras atividades. E o que acrescenta? Por outras atividades, contemplando o projeto político-pedagógico, contemplando os resultados da prova São Paulo e as avaliações internas. Então, eu olho o material, é importante que a gente conheça, mas era projeto daquela turma trabalhar com lendas africanas. Eu posso, nas atividades complementares, dar continuidade ao projeto, sem encher os alunos de atividade, gente, né? Comedidamente, planejando. Por quê? Porque está dentro do projeto pedagógico da escola. Ou então tem atividades, né? Estão falando tanto do Covid, não está lá no material Covid, mas eu estou vendo o que está acontecendo e dentro do projeto inclui
conversar sobre o que está acontecendo, a gente vê a necessidade, então posso dar atividades ligadas à Covid. Não é que eu tenho que dar só o que está lá, eu posso olhar o projeto pedagógico, o planejamento da escola e, a partir dali, ter atividades complementares. Só que, lembrando, né, que o central, o que a gente tem que estudar, tem que ler, tem que conhecer, é o material impresso. Porque se não chegou, mas vai chegar, tá? E isso é garantia, porque nem todos têm acesso. E é também o que nós vamos utilizar para a volta. E aqui no 4 que fala, né, que a gente deve, cada unidade deve elaborar seu plano para a continuidade das atividades, priorizando as metas curriculares e definindo os objetivos a cada semana, em consonância com o projeto político-pedagógico. Por que a cada semana? Porque não dá para planejar a longo prazo, né? Temos que planejar dentro do que nos é proposto. Então, tem o planejamento anual, mas precisamos pensar nesse momento. Então, chegamos num outro tópico desse encontro, né? Retomando o que falamos até aqui, para quem está chegando agora, né? Falamos desse momento que nós estamos atravessando de mudanças, a importância da gente olhar o que está na normativa, que o material impresso é o principal, mas estamos planejando atividades complementares, não é ensino EAD, nós temos lá o nosso limite, né? E as formas de comunicação, a importância da comunicação interna da equipe e da comunicação com os pais e com a comunidade. E aí, então, a partir disso, e as atividades pensando no material, no projeto político-pedagógico e no currículo da cidade. Pensando nisso, voltamos para o tópico principal, que é o planejamento. É muito importante a gente pensar qual é o meu objetivo da minha turma com esse tempo. Está planejado um material, está bolado para 2 meses, no máximo 2 meses. Estão pensando o tempo que eles estão, o tempo que eles voltam, o tempo que eles estão lá, o tempo que eles voltam. Então, pensar nos 2 meses. Qual é o meu objetivo com a minha turma, olhando o material, o projeto político-pedagógico, as avaliações e o que eu conheço da turma, né? Sabendo que não é um ensino EAD, é um ensino complementar. Então, com base no o que o material me traz, aquilo que eu quero trabalhar, qual é o meu objetivo? Sei lá, primeiro ano, quero manter as hipóteses silábicas. Quem trabalha com alfabetização sabe que, às vezes, no final do ano, eles estão até vários alfabéticos. Aí vai para as férias. Quando volta, parece que está tudo pré-silábico, porque eles esquecem. Um mês depois de aula, eles já estão... Então, pode ser meu objetivo que eles não percam a sua hipótese silábica e, se possível, que eles avancem. Então, isso é uma. Também tem um projeto de contos de fada. Então, também vou trabalhar com contos de fada. E, a partir disso, então, eu penso em atividades complementares. O que o livro já tem? Eu posso pedir, me entregue a atividade tal do livro e com o que eu vou complementar. Contos de fada é complicado, a gente não pode ficar mandando PDF, né? Então, eu posso fazer... Eu vou falar disso já, mas eu posso... Na Trilhas tem, eu posso colocar um pedacinho da história, se eu quiser trabalhar a escrita, né? E aí, eles assistirem o vídeo, isso eu posso. Da história toda, e aí eles contarem, gostou, não gostou, o personagem principal. Eu trabalho um pouco com a escrita e um pouco com com o gênero, né? Com a escuta de contos. Então, eu posso gravar e mandar para eles o conto gravado para eles ouvirem. É uma outra, estão trabalhando a escuta. Mas isso por quê? Dentro do meu objetivo, contos de fada, né? Quero trabalhar com isso, quero trabalhar com hipótese silábica. Sei lá, terceiro ano, lembrando, estamos falando de alfabetização português e matemática, né? Sei lá, terceiro ano, então eu quero números decimais. Então, atividades envolvendo dinheiro, né? Jogos, recomendar jogos. Então, como que eu quero que eles lidem mais com essa coisa do dinheiro? Então, pensar qual que é o meu objetivo em português, em matemática, ciência, história, geografia, né? O que é possível? Pelo menos garantir, né, a alfabetização, que ela dê continuidade. A partir do meu objetivo, então, eu elaboro as minhas atividades, tá? Outra coisa que é importante, por isso que eu faço uns avisos, é a gente pensar de verdade o que a gente pode esperar dos pais. E dentro do meu planejamento, o que eu de fato posso contar. Se vocês lerem o material, tem muita coisa lá que pede para que o pai leia junto, que o pai acompanhe. A gente tem que pensar que pais são esses, se eles leem,
Se eles também estão com home office e mais os filhos em casa, como que é isso? Se eles são estrangeiros, se eles leem português, se eles não leem. Então, quem são os pais da minha turma? Então, quando a gente pensa em pais, tem duas coisas, né? O acolhimento, porque esses pais também estão em situação difícil, né? E parceria. Tentar estabelecer parceria e ver o que eu posso contar com eles e o que eu não posso. Ter isso bem realista na hora do meu planejamento, tá? Pensar dentro disso, o que eu posso conseguir. E, claro, lembrar sempre do currículo da cidade. Temos os princípios da equidade. Dentro de uma turma, não aprendem todos da mesma forma, né? Temos a questão da educação inclusiva, temos alunos com deficiência, será que vai ser possível atendê-los, será que não? Né? Tem a questão da educação integral, pensar na criança como um todo. Então, isso tudo é base do currículo. E quando falamos de alfabetização, gente, não mudou muito. Né? Desde o PNAE, que a gente trabalha com construção de aprendizagens. Né? Na época do PNAE, falávamos mais de Arthur Gomes de Moraes, atualmente falamos da Thelma Vaz, mas ainda é Emília Ferreiro. Matemática é o Bernoulli, são todos filhos do Piaget, que é construção de aprendizagem. Então, o que fala o currículo, né? Atividade que eu vou pensar, é pensar sempre em situações discursivas, diálogo que eles conversam, situações dialógicas, próxima da realidade do aluno, próximo da que faça sentido para elas, e de preferência situações, problemas, né? Situações que eles têm que resolver, que eles têm que pensar. Por exemplo, mandar PDF de livro para eles não pode, mas é tão interessante falar para eles pesquisarem. E se eles pesquisarem fábulas, eles estão construindo, eles estão indo atrás e estão trabalhando com fábulas. Então, eu posso, claro, com a ajuda dos pais, né, porque é ali o celular, eu posso pensar em outras formas deles, de atividades criativas. Português, então vamos lá, que atividades? Vocês, não sei se vocês deram uma olhada, eu vou trabalhar isso mais nos encontros, mas em língua portuguesa que a gente trabalha? Leitura, no caderno tem leitura, eles autônomo, temos que o pai ler para eles, mas leitura, escrita, escuta o pai lendo para eles histórias, a gente pode trabalhar isso também, mandando história para eles assistirem, né? Escuta e oralidade. Então, tem alguns momentos que eles têm que gravar a parlenda, que eles têm que citar a parlenda. Língua portuguesa é isso. E os vários gêneros das séries, tá? Eu pus da sala de leitura, os principais gêneros trabalhados em língua portuguesa, por si, que está no material do Trilhas, mas tem os da escola. Então, estão os gêneros, mas trabalhar leitura, não podemos esquecer, leitura, escrita, a escuta e a oralidade. Matemática, números, escrita numérica, claro, os cálculos por meio de situações, problemas e os jogos. É isto, né? Essa é a nossa base. Né? Os cadernos foi construído com base no material da prefeitura, e vocês vão ver que eles trabalham exatamente isso. Tá? No encontro, eu vou até mostrar para vocês onde está a leitura, onde está a escrita, e com base nisso a gente bolar atividades complementares, que auxiliem naquela, ou para... Então, o material não foi recebido, mas você pode trabalhar com base no material, mandando atividade para eles. Tá? E, pelo que estão dizendo, ainda não chegou, mas vai chegar, tá? E atividades. Então, eu posso olhar, conhecendo o material, posso pedir que eles façam atividade tal, tá? Ou eu posso fazer atividade de complementação, eu posso montar sequência didática, trabalhando questões específicas, que é o que eu estou querendo trabalhar com isso. Se eu for pensar em sequência didática, gente, curtas, né? Curtas. 2 semanas, 1 mês, sequência didática curta. Por que é bom sequência? Porque eles têm uma sequência lógica, para eles é mais fácil acompanhar o raciocínio da atividade. Eles e os pais, ou quem tiver com eles, tá? Eu posso fazer coisas pontuais, como a questão do Covid, né? E vou parar um pouco para falar sobre a questão da leitura. Eu mesma, né, trabalho com sala de leitura, conversamos várias coisas. Essa questão dos direitos autorais é uma questão importante. No Google Classroom, vocês estão protegidos, porque caracteriza sala de aula. Então, vocês até podem contação, as coisas são mais... está dentro do ambiente. Não pode PDF. PDF é cópia direta. Eu posso mandar uma parte escrita, tem uma atividade do CATEB que é assim,
mando uma parte escrita para eles lerem, para trabalhar a leitura, e aí eles ouvem o resto e comentam, tá? Eu posso trabalhar com várias coisas, mas não posso mandar o PDF. Mas posso fazer contação de histórias. Então, se eu for usar um livro, deixa eu ver um livro literário aqui. Então, que é legal, eu mostro a capa, eu falo o autor, eu falo o ilustrador, eu falo a editora, e aí eu conto a história tranquilamente. Eu andei pesquisando bastante, porque eu mesma estou contando histórias no YouTube. No YouTube eu posso expor até 30% da história, que não tem problemas, tá? Então eu posso contar. Agora, outra coisa que é interessante é mandar para eles links, estava falando aqui, e é legal, links de contação de história. A editora Brinkbook, eu me inscrevi, não sei se vocês se inscreveram. Toda semana ela libera um livro de PDF de graça para eles, que eles podem assistir. Não pode baixar, mas eles podem assistir. Se a gente conseguir mandar um link, eu posso pedir que eles assistam e fazer perguntas da história. E também o Brinkbook tem uma parte lá, veja lá, contação de histórias Brinkbook, que tem uma moça que faz contação de histórias a partir de livros. Ela leva o livro da Brinkbook e ela conta histórias. E é interessante eles verem. A TV Cultura também tem esqueci parte da Cultura. Alguém escreveu aqui, mas eu já assisti também. A TV Cultura também tem, que é Canal da Cultura, que também conta histórias. Que é interessante a gente ter um link e mandar para eles. Fala que pena o PDF, eu não sei se é uma pena, porque, por exemplo, a gente tem a sala de leitura. A gente dá cópia para eles na sala de leitura? Não, a gente tem a biblioteca toda. Se eu mandar para eles links, veja, eles vão assistir o que a gente mandou, mas os pais também descobrem o caminho. Quintal da Cultura, lembrei. Os pais também descobrem o caminho. De repente, a criança está dando muito trabalho, eles mesmos colocam no Quintal da Cultura para assistir contação de histórias. Então, eles se inscreveram aqui. Eu lembrei, vocês lembraram, né? Muito bom. Então, eles podem acessar, e é bom que eles conheçam o caminho. É bom que eles conheçam o caminho. Eu só sei desses dois. Se a gente souber mais, por isso que está querendo montar grupos, né? Se souberem outros lugares, eu vou montar uma página também da alfabetização, que tem alguns livros de domínio público, que eles podem acessar à vontade, tá? Tem escolas tem desde historinha para criança até Fernando Pessoa. Então, eles podem a gente indicar para eles os caminhos. E a gente também pode contar, né? Tem professores de sala de leitura já se arriscando, pode contar, ou pode, uma coisa interessante é gravar, fazer uma gravação no celular, salvar e mandar gravações, porque eu estou trabalhando a escuta, né? Eles ouvem, e aí é uma coisa, fala, não tem internet, mas há alguma forma deles poderem ouvir e mandar para eles. Isso que nós estamos falando, contação de histórias do Itaú, então tem outras que eles podem acessar. Estamos falando de atividades online, porque é o que a gente tem. A base, lembrar de novo, é o material escrito. Agora, o que a gente puder complementar, tá? Então, essas algumas atividades. Vamos falar mais especificamente por série quando a gente for encontro presencial. Então, eu vou começar falando do Trilhas e depois vamos começar a estudar de acordo com a solicitação de vocês, mas eu tenho alguns materiais de estudos para a gente, ou de contação, ou de alfabetização. A Emília Ferreiro, nesse livro daqui, o ingresso na escrita, ela tem um artigo que ela fala sobre internet, alfabetização e internet. Então, vamos poder começar a estudar. A outra está falando ligar para os alunos e falar, ler para eles. Vai ser difícil. Mas, tem mais duas questões que eu vou falar assim, mas sabe, porque o que a gente tem, sempre que a gente fala educação inclusiva, né, nós temos os estrangeiros, que não estão nem entendendo. Eu estou falando disso porque eu tive notícia, né, de que os bolivianos até vendendo as máscaras por um preço bom, 3 por 5, né, 3 por 10, mas eles mesmos não usando as máscaras. Então, no núcleo étnico-racial, ficou em dúvida até onde eles estão entendendo o que está acontecendo. Por isso, na circular, eu mandei o endereço do Escravos Nunca Mais, que é um site, vocês podem procurar, né? É um site da prefeitura, do núcleo da prefeitura, com outros convênios, e eles estão traduzindo a carta da prefeitura, eles traduziram,
e traduziram o material do Covid. E tem alguns outros materiais lá referente a trabalho escravo, violência contra a mulher, tem na língua português, espanhol, inglês, francês e a língua creola, tá? Estão me perguntando o nome do livro, eu vou deixar ele aqui, o pessoal que quiser copiar. Então, tá nesses 3 idiomas, então é uma coisa que vale a pena. E eu sei que estão traduzindo, estão procurando traduzir também o material do próprio Trilhas, ou para ajudá-los em relação ao Trilhas, tá? Assim que sair, também te manda pela circular, para poder incluir esse pessoal. Quem não tem imigrante, tudo bem. Quem tem, sabe que eles mal falam o idioma, vai ser uma complicação, né? Quando começar o Covid a se espalhar. Então, quem puder, ou imprimir, mandar para eles, ou mandar acesso, tá? Agora eu tirei o livro. Então, eles não estão conseguindo o Classroom. Então, então, por enquanto, a gente está mandando para eles, só tem o material relativo ao Covid, eles estão traduzindo os demais, a carta, estão traduzindo outros materiais para a gente poder atender essa população, tá? Outra questão, depois vou mandar os sites para vocês, tá? Agora não dá. Outra questão são os alunos. Outra questão são os alunos com deficiência, que também alguns têm. Como é que. Não dá para a gente pensar em dar muitas atividades para eles. Mas vale, quer dizer, podemos dar atividades, mas sabemos do limite que cada um tem. Agora, o que pode nos ajudar neste momento? Tem um site do Greg Maker, que ele tem um material que é acessável e que a gente pode ou encaminhar para os pais, ou, enfim, vale a pena olhar para a gente pensar em atividades, tá? São esses dois que a gente não pode esquecer, que temos crianças com deficiente e o que é possível, né? Quando eu falo, eles estão até falando, não tem, pode indicar, mas quando eu falo de Khan Academy, de algumas coisas mais avançadas, é pensando nos alunos superdotados, porque a maioria ainda está procurando acessar, começando a interar. Estão perguntando assim, como é que eu faço para ter nota, como é que eu vou avaliá-los? Isso é uma questão também para a gente falar sobre a avaliação, dar um encontro para falar só sobre isso. Mas a avaliação tem que ver o que eles fazem, como eles fazem, se eles estão conseguindo. É um momento de compreensão. Não dá para pegar pesado com o aluno, né? Tem que ver se eles estão conseguindo e o que eles estão conseguindo. A gente tem que ser bem realista. Não é que esse ensino complementar vai resolver todos os problemas. Se eles tinham dificuldade antes, imagine agora a internet sozinhos em casa. Então, eles vão ter dificuldades. Então, se eles conseguirem fazer as atividades com assertividade e participarem, olha, já é no mínimo um S, né? No mínimo satisfatório, porque eles estão realmente conseguindo participar. E aquele aluno que não tem internet? Bom, quando ele voltar, né? Vamos ver o material escrito que ele consegue, quando ele voltar, a gente avalia, porque tem aluno que não tem. Como é que eu vou avaliar aluno que não tem. Aluno que nem chegou, que não tem acesso à internet? Foi prometido, quem assistiu a pronunciamento do governador, eu mandei uma cópia para as professoras de sala de leitura. Há propostas de ter a internet gratuita para estudantes, mas isso ainda está muito em processo, tá? Porque como que acessa, como que faz, está muito em processo. Nesse momento, Greg Maker escreveu, é isso mesmo. Então, dê uma olhada aqui é só www.gregmaker.com.br. Lá já tem várias atividades também que ajudam os alunos com deficiência. Onde estávamos? Sim, avaliação. Vamos avaliar pelo que eles entregarem, né? Pelo que é possível e valorizar o que eles fazem. Valorizar quem entrega. Valorizar o esforço deles, da família, e depois a gente avalia quem não conseguiu acessar, né? Nesse momento, nem todos conseguem. Vários têm celular, mas acesso à internet não são todos que têm. Então, por isso, trilhas como base. Nem todos receberam, mas vão receber. Tá? Tem algumas propostas, mas a ideia é que vá pelo correio até por causa do Covid.
Não dá, teve pessoal que pensou, manda para a escola, eles pegam na escola, mas primeiro que já foi para os Correios, e segundo tem a questão do Covid, né, da pandemia. Então, não receberam, mas vão receber. Então, é um momento de compreensão, né, o que eu quis passar nesse primeiro momento com vocês, é essa necessidade de nos aproximarmos dos pais, de nos apoiarmos enquanto educadores, dentro da escola, como podemos fazer essa comunicação dentro da escola, como poder melhorar essa comunicação, achar um caminho de nos comunicarmos com pais e com os alunos, tá? Eles não têm internet, então como que eu posso? Que caminho será que eu posso acessar? Tentar achar uns meios, tá? E formas de, então, quando eu for bolar a atividade, pensar no meu objetivo, o que é possível. Então, quando eu for pensar em planejamento, vou até retomar, não adianta mandar um monte de coisa todos os dias. Pense em dois componentes por dia. Então segunda-feira é português e geografia, depois é matemática, então português e ciências, depois é geografia e matemática, depois artes e sala de leitura. Pensar em uma ou duas atividades por dia, porque eles já têm atividade da apostila, né? Então, e não encher eles de atividade. Então, e pensando, né? E calculando, lembrando que é o complementar. Então, pedindo do Trilhas, eu vou ver se eu acho aqui, peraí. Eu tenho aqui vocês estão me vendo ainda? Espero que sim. Eu vou aqui acessar o link para poder colocar para vocês. Espera que eu estou abrindo. Preciso achar aqui o link para os cadernos, tá? Aqui tem o link para os cadernos. Opa. Coloquei no outro grupo. Pronto, aqui tem um link para os cadernos, que é importante olhar. O Google Sala de Aula é a principal forma de comunicação. Estão perguntando aqui. Eu falei que não ia falar ao vivo, mas é difícil. O principal é o Google Sala de Aula, mas que nós falamos aqui, que às vezes o aluno não tem acesso. Então, pela normativa, né, o artigo, parágrafo 3º do artigo 2º, fala que podemos achar umas formas mais acessíveis para os alunos. Tá bom? O material do Trilhas, estão falando de novo, eu acabei de mandar, olha, gente, está aqui o link. É só clicar. Tá? Se pode mandar para as crianças? Pode, à vontade. Se quiserem mandar para as crianças, ok, pode enviar PDF do Trilhas para eles, perfeito. Pode pegar por partes, perfeito. Se não chegou, se vocês têm como mandar, é muito bom. Tá ok? Então, gente, passamos. Eu gosto de ser pontual, são 5 horas. Esse aqui eu posso falar depois. Eu gosto de terminar no horário assim, mais ou menos. Agora, estou vendo aqui dúvidas, se alguém quiser. Aqui está falando, o senhor indica o WhatsApp. Não é uma coisa boa de se usar. Por quê? Porque é muito pessoal, acaba invadindo. Tá? Não há nenhum lugar dizendo que é proibido. Eu acho que é uma loucura, né? Mas eu sei que escolas que estão usando. Tá? Mas não é tão bom. Estão perguntando sobre o curso, eu vou mandar para vocês o link no dia. Porque que nem hoje esse aqui, né? Eu mandei o link antes, na hora de acesso, vocês viram que eu tive que começar a transmissão em outro lugar e mandar o acesso. Então, eu vou mandar no dia, 1 hora antes, talvez, uns 40 minutos antes, eu já mando o acesso, porque eu já abro a sala e já fico lá, para evitar problemas, tá? Então, se quiserem, pode colocar aqui o que vocês, as dúvidas, que aí eu vou selecionar e responder na próxima, tá? Mais uma vez, eu agradeço. Qual que é a pergunta do Tiago? Tá. Se eu posso acompanhar, se está tendo, enquanto está tendo o programa, eu estou dando aula, como é que faz? Gente, vê se alguém consegue gravar, né? Infelizmente, às vezes coincide com o nosso horário de aula, mas é interessante gravar, e vamos ver se a gente consegue. Seria bom se tivesse a programação antes, porque a gente podia recomendar que eles assistissem naquele horário,
para a gente poder interagir com eles na hora. Então, eles estão assistindo, nós estamos assistindo e poder bolar alguma interação. Posso bolar uma aula interativa, né? Podemos pensar como fazer. Então, tudo é possível. Então, vamos abrir, né? Está na hora de abrir possibilidades. Mas, infelizmente, vão ter que gravar, tá? Aqui, fica disponível no site da Cultura, então você pode entrar depois, tá bom? Então, eu encerro aqui, mais uma vez agradecendo o empenho de todos, a seriedade, o compromisso. É muito bom, sempre me admira, né, a nossa capacidade de professores, de estarmos sempre preocupados, estamos sempre ligados nos alunos, querendo resolver os problemas, querendo fazer o melhor. Então, mais uma vez, parabéns, tá? Esse chat ficará gravado e depois eu vejo, tá? Então, eu vou pedir de novo, se vocês entrarem novamente no www.mente, código, esse aqui tá melhor, 3850559, para deixar uma palavra a respeito do encontro. O primeiro, como é que está hoje, o segundo, uma palavra sobre o encontro. Tá bom? Agradeço a todos. Nós nos vemos ainda esta semana nos grupos menores, tá? Eu vou convidar os professores que se inscreveram. Tive problema com alguns e-mails, mandei para o WhatsApp para esses professores, estou tentando acertar os e-mails, tá? Mas procure mandar aquele que é @sme, tá bom? Agradeço, gente. E até a próxima, nosso próximo encontro. Tudo de bom.